Oi, tia Edna, tudo bom com a senhora? Então, eu vou começar explicando para a senhora aqui alguns temas que a senhora precisa saber antes de chegar nessa parte de montagem de acordes propriamente dita. Eu creio, inclusive, que alguns desses temas a senhora já até saiba, mas assim, eu acho que é melhor pecar pelo excesso que pela falta. Então vamos lá. Na música, a gente tem 7 sons. Esses sons a gente vai chamar de notas naturais. E as notas naturais são justamente essas notas que a gente já conhece, né? O dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. Aí a gente tem que entre essas notas naturais, entre as notas, existe uma distância. Distância essa que na música a gente vai chamar de intervalo. Ou seja, o intervalo representa a distância entre uma nota e outra. Esses intervalos, ou essa distância, eles vão ser medidos em tons. E assim, da mesma forma que a gente pode dividir, por exemplo, centímetros em milímetros, a gente pode pegar esses tons e dividir ao meio, chegando em semitons. Ou seja, um tom completo é a junção de 2 semitons. Então, quando a gente eleva, mas assim, eleva no sentido de tornar mais agudo. Um dó, por exemplo, um dó em um tom, a gente chega no ré. Mas, se a gente pega esse mesmo dó e eleva em apenas metade de um tom, ou seja, em um semitom, a gente vai chegar em uma nota sustenida. Isso quer dizer que a nota sustenida é justamente a nota meio tom acima. A nota que vai ter apenas metade de um tom e não um tom completo. Ela vai ficar no meio do caminho entre uma nota e outra. A nota sustenida vai ficar no meio do caminho entre uma nota natural e outra. Aí, tudo bem. A gente já sabe que existem tons e existem semitons, que são justamente as metades de um tom completo. A gente agora tem que saber a distância entre essas notas naturais, se elas são todas medidas em tons ou se existe semitons entre elas, e quais são as notas sustenidas, ou seja, quais são os meios do caminho que existem na música. Vamos lá. Entre o dó e o ré, a gente tem um tom. Entre o ré e o mi, a gente também tem um tom. Entre o fá e o sol, a gente tem um tom. Entre o lá e o si, entre o sol e o lá, perdão, a gente tem um tom. Entre o lá e o si, a gente também tem um tom. Ou seja, a gente vai ter um tom de distância entre basicamente todas as notas naturais, exceto as notas naturais que terminam em i, que é o caso do mi e do si. Do mi para o fá, a gente não vai ter a distância de um tom completo. A gente vai ter a distância de apenas um semitom, metade de um tom. A mesma coisa vai acontecer do si para o dó. Do si para o dó, a gente não tem um tom completo. A gente vai ter apenas metade de um tom, ou um semitom. E isso acontece porque, sei lá, questões físicas de nomenclatura. As notas naturais serão separadas quase sempre pela distância de um tom, exceto aquelas que terminam em i, que são justamente o mi e o si. No teclado, isso fica bem visível, porque assim, no teclado as teclas brancas representam as notas naturais e as teclas pretas representam as notas acidentais. Inclusive levam esse nome de acidentais justamente porque ficam no meio do caminho entre um tom e outro. Quando a gente pega, vai para o teclado, né? A gente está no teclado, e pega um dó, uma tecla branca dó, e uma tecla branca ré, a gente vê que entre elas duas existe uma tecla preta. Essa tecla preta é justamente o dó sustenido, o dó que caminhou apenas meio tom. Entre quase todas as teclas brancas existe uma tecla preta separando, uma tecla preta no meio, menos a tecla branca mi e a tecla branca fá, e a tecla branca si e a tecla branca dó.
Entre essas 4 notas, né, não existem teclas pretas separando. Por quê? Entre o Mi e o Fá, a gente já tem um intervalo de apenas meio tom. E entre o Si e o Dó, a gente também só vai ter um intervalo de apenas meio tom. Aí, ok. Se eu tô num Dó e aumento apenas meio tom, eu chego no Dó sustenido. Se eu estou num Dó sustenido e aumento mais meio tom, eu chego no Ré, formando um tom completo. Logo, do Dó para o Ré, a gente tem a distância de um tom, e entre o Dó e o Ré, a gente vai ter um acidente, que vai ser justamente o Dó sustenido. Ou seja, a metade do caminho entre o Dó e o Ré vai ser o Dó sustenido. Dó mais meio tom, Dó sustenido mais meio tom, eu fecho um tom completo e chego no Ré. Ré mais meio tom, Ré sustenido mais meio tom, eu chego no Mi, formando um tom completo. Fá mais meio tom, eu chego no Fá sustenido. Fá sustenido mais meio tom, forma um tom completo, eu tenho o Sol. Sol mais meio tom, Sol sustenido. Mais meio tom, eu chego no Lá, formando um tom completo. Lá mais meio tom, eu chego no Si. Si, Lá sustenido. Meu Deus, Lá mais meio tom, eu chego no Lá sustenido, desculpa. Lá sustenido mais meio tom, eu chego no Si, formando um tom completo. Só que se a senhora reparar, como a gente já sabe na realidade, né, entre o Mi e o Fá, eu já tenho a distância de apenas meio tom, ou seja, de um semitom. E entre o Si e o Dó é a mesma coisa. Isso quer dizer que não existe um Mi sustenido, porque o Mi sustenido já é o próprio Fá. Mi mais meio tom, eu já caio no próprio Fá. Então, a gente fala que popularmente não existe Mi sustenido e nem Si sustenido, porque Si mais meio tom já é o próprio Dó. Quando a gente pega o Si e acrescenta mais meio tom, a gente já tem o Dó. E montando, né, essa escala, subindo de meio em meio tom, montando essa escala, a gente vai ter a junção de todas as notas naturais que existem, mas todas as notas sustenidas que existem, mas todos os meios do caminho que existem entre essas notas naturais. Só que assim, essas 12 notas que existem são as notas no sentido ascendente, ou seja, são as notas que a gente está sempre acrescentando metade de tons. Dó mais meio tom, Dó sustenido. Ré mais meio tom, Ré sustenido. Mi mais meio tom, Fá. A gente está sempre subindo, tornando mais agudo. Mas a gente também pode fazer o caminho inverso. Quando a gente faz esse caminho inverso, ou seja, em vez de aumentar meio tom, a gente diminui meio tom, a gente tem a nota bemol. Bemol é justamente o contrário de sustenido. Se no sustenido a gente aumenta meio tom, no bemol a gente diminui meio tom. Então, por exemplo, se a gente está num Lá e aumenta meio tom, a gente chega no Lá sustenido. Mas se a gente pega esse mesmo Lá e diminui meio tom, a gente chega num Lá bemol. E aí a gente vai ter essa sequência aqui, voltando, diminuindo. Se a gente está num Si e retira meio tom, a gente chega no Si bemol. Do Si bemol para o Lá, a gente também retira meio tom e chega no Lá. Do Lá menos meio tom, a gente tem o Lá bemol. Lá bemol menos meio tom, Sol. Sol menos meio tom, Sol bemol menos meio tom, Fá. E é aqui que vem um pulo do gato. Porque quando a gente está na nota sustenida, quando a gente está subindo, acrescentando tons, a gente já sabe que não existe o Mi sustenido. Porque do Mi para o Fá existe a distância de apenas um semitom. O Mi sustenido, no caso, seria o próprio Fá. Na nota bemol, quando a gente está em notas bemóis, a gente vai ter a mesma coisa. Só que voltando. Então, se do Mi para o Fá eu já tenho apenas meio tom, isso quer dizer que do Fá para o Mi, voltando do Fá para o Mi, eu também vou ter apenas meio tom. Então, não existe, da mesma forma que não existe Mi sustenido, não vai existir o Fá bemol. Porque do Fá, o Fá bemol já é
o próprio Mi. A mesma coisa acontece com Dó. Do Dó para o Si, eu vou ter apenas a distância de meio tom. Então, o Dó bemol, se ele existisse, já seria o próprio Si. Aí, beleza, né? A gente tem também 12 notas sustenidas, 12 notas naturais e sustenidas, que é o caminho que a gente faz sempre acrescentando tons, acrescentando semitons, né, no caso, Dó mais meio tom, Dó sustenido. E a gente tem o caminho inverso, que é sempre retirando semitons. Si menos meio tom, Si bemol. Sol menos meio tom, Sol bemol. Fá menos meio tom, já é logo Mi, porque entre o Fá e o Mi a gente só tem a distância de um semitom. Aí a gente nota que, por exemplo, se eu tô num Dó e quero chegar num Ré, mas eu aumento apenas meio tom, a gente vai ter o quê? O Dó sustenido, certo? Mas se eu tô num Ré e diminuo meio tom, eu chego no Ré bemol. Isso quer dizer que o Dó sustenido e o Ré bemol, eles possuem o mesmo som, é a mesma nota. Eu peguei a imagem de um teclado aqui para mostrar para a senhora para ficar mais visível. Então vamos lá. Eu estou aqui no Dó. Vamos começar aqui pelo Dó. Estou no Dó. Aumento meio tom, chego no Dó sustenido, que é a tecla preta. Mais meio tom, chego no Ré. Mas agora eu estou no Ré e está muito agudo. Eu quero diminuir meio tom. Quando eu diminuo meio tom, eu vou chegar no Ré bemol. Então, essa tecla preta aqui, que está em destaque, ela é tanto Dó sustenido quanto Ré bemol. O nome disso é enarmonia. As enarmonias elas vão acontecer quando uma única nota, ou seja, um único som, possui mais de um sentido ou mais de um nome, a depender do que a senhora faz na música. Existem ao todo cinco tipos de enarmonias populares, ou seja, 5 notas que vão possuir 2 sentidos, mas um único som. São elas o Dó sustenido e o Ré bemol, que foi essa que eu trouxe aqui no exemplo, né? Dó sustenido, essa aqui pode ser tanto Dó sustenido quanto o Ré bemol. O Ré sustenido e o Mi bemol. Vamos voltar cá pro teclado. Eu tô no Ré. Aumento meio tom, chego nessa tecla preta aqui, que é o Ré sustenido. Aumento mais meio tom, eu chego no Mi. Mas se eu tô no Mi e desço meio tom, eu chego no Mi bemol. Menos meio tom, eu chego no Ré. Ou seja, essa tecla preta aqui é tanto Ré sustenido, se eu estiver acrescentando meio tom, quanto Mi bemol, se eu estiver retirando meio tom. Aí a gente vai ter Ré sustenido, Mi bemol, Fá sustenido e Sol bemol, acontece também a mesma coisa. Fá mais meio tom, Fá sustenido. Sol menos meio tom, Sol bemol, é a mesma tecla. Sol sustenido e Lá bemol, também é a mesma coisa. Sol mais meio tom, Sol sustenido. Lá menos meio tom, Lá bemol. E por último, é o Lá sustenido e o Si bemol. Lá mais meio tom, Lá sustenido. Si menos meio tom, Si bemol. Então, enarmonias acontecem quando, em uma mesma nota, eu posso ter mais de um nome ou mais de um sentido, a depender do que eu estou fazendo na música. Se eu estou, por exemplo, para fixar, se eu estou num Ré e subo meio tom, eu chego no Ré sustenido. Mas se eu estou nesse mesmo Ré e desço meio tom, eu não vou falar que eu estou num Dó sustenido, eu vou falar que eu estou num Ré bemol. Porque toda vez que eu diminuo, eu vou chegar numa nota bemol. Eu vou parar essa parte do vídeo por aqui, tia, porque aqui agora a gente já vai chegar em escalas. E escala já é um pouco mais complexo, não vai dar tempo de falar tudo nesse vídeo. Aqui o que é mais importante da senhora saber é lembrar os intervalos, né? Lembrar que
Não existe Mi sustenido, porque o Mi sustenido já é o próprio Fá, e não existe Si sustenido, porque o Si sustenido já é o próprio Dó. Lembrar que entre quase todas as notas naturais a gente vai ter um intervalo de um tom completo, menos as notas naturais que terminam em I, Mi e Si, porque entre elas e a nota que vem depois a gente já vai ter um intervalo de apenas um semitom. E lembrar também que um tom completo vai ser formado pela junção de 2 semitons. Eu vou terminar isso por aqui, no próximo a gente já começa com escalas.